mais recheado. O meu tá mais recheado. O dele tá pronto. Vamos pra banca. Vamos pra banca já. Tá. Vai mandando áudio, tá? Nós começamos aqui, ó. A gente começou Nessa sala? A gente, ó. Eu Olha tirei aqui, nessa o sala. abstract que não tem e Ah, a parte de isso massa. é o de menos. Beijo, dia 28 eu tô aqui. Perfeito. Beijo. Só veja depois no manual a estrutura, isso aqui é mais para cima, Isso daí esse nome é mais para baixo, aí você tem todas as medidas A certinhas, formatação. tá tudo certinho aqui, é só seguir, tá? Eu queria uma orientação mesmo para ver se está de acordo com uma estrutura lógica, se está indo conforme a proposta. Eu também estou sem orientador, tá? Não tem orientação? Não. Eu estava com o Rodrigo, só que o Rodrigo, não sei por O que qual aconteceu motivo. com o Rodrigo? Não sei o que aconteceu. Tentei ligar para ele, mandei mensagem. Eu gravei na rádio que ele trabalha esses dias, eu conversei com ele. Eu sei, Na Baruch. Enfim, Estranho. aconteceu. O meu tema, ele engloba 3 capítulos. Se o senhor quiser ir lá para o sumário, eu posso... É interessante, né? Então, E é bem atual. sim, eu tive isso daí também é besteira. A minha... Resumo um parágrafo só, tá? Uma caixa fechada assim. ó. Certo. Tudo. Aqui você vem para cá, aqui vem para cá, aqui vem para cá, e não tem esse espaçamento. É a única parte que não tem espaçamento, Perfeito. tá? Tem essas de 1,5, sim. Isso está explicadinho aqui. Palavra-chave 3 a 5, perfeito. Em 3. Vamos lá. Eu dividi o meu estudo em 3 partes. Primeira, eu consigo conceituar a parte da filosofia, que pega o que é virtual, o que é real, aplicado desde a antiguidade até a atualidade. O capítulo 3, eu percebi que ele está bem... Aqui a gente vai ter que fazer algumas mudanças já, Pedro. Pode Porque, por mandar. exemplo, olha, quando você fala em introdução, ela não pode ter essa separação. Tá. Você é um texto só apresentando todo o trabalho. Aqui já é um capítulo. Isso aqui já é um capítulo. Então, a introdução vai falar sobre isso, sobre isso, sobre isso e sobre isso. É que é um conceito introdutório. Antes de começar o estudo, eu queria apresentar... Então, aí você vai fazer conceitos introdutórios do quê? Porque quando eu falo da introdução... divisão entre real e virtual. Entendeu? Conceitos introdutórios sobre o real e o virtual. Sobre o real... Até porque é aí que eu explico onde é a Perfeito. característica. Aqui é capítulo 1. Certo. Tá? Capítulo 1, item 2. Porque aqui eles estão pedindo para colocar item 1 na introdução. Tá. Aqui, a sua introdução, então, ela não existe ainda. Então, a introdução é essa daqui. É isso que eu explico. Isso é resumo. Ah, tá. Você está certo, sim. Tá? Cuidado. Porque o resumo é você contar, é você pegar a introdução e pegar... Realmente eu fiz Você pega a introdução e pega a sua conclusão e escreve sobre o que trata o seu trabalho. Ponto. Esse é o resumo. Eu acho que eu... A introdução é você dizer assim, essa pesquisa tem como objetivo apresentar as ideias existentes sobre o real e o virtual, numa perspectiva filosófica, tal. Para isso abordaremos 4 capítulos fundamentais, sendo o primeiro um conceito introdutório sobre o real e virtual, que vai abordar a hipótese dos conhecimentos da história, o ser humano. No segundo capítulo, teremos os direitos fundamentais. Isso é uma introdução. Certo. Porque você vai fazer a introdução do trabalho. Do trabalho. Aqui, o que Eu você está fazendo é um conceito Eu não introdutório fiz. do assunto que você já vai começar a tratar. Então, é um capítulo já. Esses conceitos formam um capítulo.
Então, Que é o introdutório. e as suas considerações finais, elas precisam estar alinhadas ao conceito inicial, à introdução, tá bom? Aí você entra no primeiro capítulo, depois no segundo capítulo, vamos lá. Eu achei um pouco desequilibrada a proporção entre, no capítulo 3, que eu falo de mais coisas, mas tem um motivo. O capítulo 3 é maior? Não tem problema. Ficaria estranho se o capítulo 1 fosse o maior. Ah, tá. No capítulo 3, o último capítulo, ele tende a ser uma análise do seu ponto de vista sobre o trabalho como um todo. Então você pode fazer alguns levantamentos mais específicos. Isso pode acontecer. O que não pode ter uma desproporção muito grande, tipo um capítulo com 10 páginas, um capítulo com 50 e um capítulo com 20. Fica muito desproporcional. Você quer colocar o capítulo introdutório de 10 páginas? Você pode. Os outros com 30? Pode. Porque às vezes o capítulo introdutório, o primeiro capítulo, ele talvez seja uma abordagem, como o seu primeiro capítulo são os conceitos. Então ele pode ser menor que os outros. Tenho mais uma dúvida. Tudo depende muito do título que você está dando. A parte de anexo, eu coloco assim como se fosse parte do meu trabalho ou não? Só anexos, não precisa colocar isso. Tá. Anexos 74. Os anexos você coloca lá, tá? Todos, se você quiser. Não precisa colocar em que página eles estão. Tá? Referências bibliográficas. Evita isso aqui, ó. Referências. Por quê? Porque sendo referências, você pode colocar qualquer tipo de referência. Tem Aí você coloca site, vídeos, entrevistas, tudo tem no... Como você vai colocar isso? Tem aqui. Eu não estava com acesso. Mas agora, por exemplo, eu quero usar uma entrevista, como que eu coloco? Tem aqui mostrando para você como que é para você colocar. Um desses anexos, eu também fiz uma parte de um texto para provar uma coisa para um professor. Um dos professores aqui da universidade chegou e criou um questionamento para mim. Disse assim, tá, você está fazendo um trabalho bonitinho, só que como é que você vai explicar uma coisa que não é contável, por exemplo? Eu disse, não, tudo que é real é contável. Ele, não é. Aí eu peguei um texto do Stephen Hawking e fiz um resumo do que eu entendi do texto e coloquei como anexo também, para falar que existem coisas reais e existem coisas virtuais, que aí vai no mundo das ideias, que é um outro caminho. Tá. Não, isso é ótimo. Tá. Eu adoro essa. Eu fiz esse texto justamente para esse professor. Aqui é um espaço É um só, né? Provavelmente eu fiz em todos os Cuidado que não capítulos, tá? existe espaço entre os parágrafos. Tá? E aqui você sempre tem que ter um espaço de um a mais entre os títulos. Então, entre os parágrafos não tem espaço. A minha ideia é um dia publicar. Sim, perfeito. Essas ideias desses autores, elas são parafraseadas ou elas são cópias? É só a ideia? É a ideia. Tá, então beleza. Então pode ser só o ano mesmo. Se você for usar o que o autor disse, aí eu preciso da página. Tá. Mas aí eu vou no desenrolar do estudo. Aí eu sim. Coloca a página. Procura colocar séculos em algarismos. Tá. Em romanos. É uma formalidade? É uma estética, né, que define séculos. Para não fazer isso, para acontecer isso, ó. Tá vendo? Outra coisa, numerais. Quando os numerais tiverem apenas uma palavra, isso é para todos, tá? Que estiver me ouvindo. Numerais, uma palavra, sempre por extenso. Então, 16 horas. Por isso que aqui não uso numeral, entendeu? Mas se for 23, eu vou usar número, porque são duas palavras. Entendi. Isso é uma regra, tá? Uma regra da escrita. Toda vez que o numeral for formado por uma única palavra, extenso. Se o numeral for com mais de uma palavra, precisa de 113.
Posso Aí. colocar número, posso colocar algarismo, Legal. tá? Aqui deixa o Sim, sim, isso sempre. Essa ideia de pular uma linha e parágrafo aqui é uma estrutura americana. Então, tem gente que pega texto em inglês, quando traduz, mantém na mesma formatação. Para mim foi para estética de racionalizar, porque eu peguei no Word, tá tudo formatadinho em Word, né? E aí eu posso pegar aquele título, mudar de uma forma mais fácil. Sim. Então, assim, mas agora você precisa tirar esse. Eu vou tirar, pode tá? deixar. Isso. Sempre usa ainda esclarece, corroborado, isso é importante. O vocabulário é muito importante. Aqui pular um espaço, não tem aqui. Aqui é espaço simples. É. Tá? Mas Nos é outros 10, tá certo, é isso mesmo. Tá vendo? Eu não preciso colocar. Aqui você coloca e faz uma observação. Você não precisa colocar aqui segundo, fulano. Tá aqui já, ele tá aqui já. Você argumenta sobre isso? Você Direito, se coloca? Sim. Tá. Porque isso é importante. Que é o que eu disse. Não adianta você fazer um trabalho onde você não aparece. O trabalho não é seu. Sim. Eu não consigo entender como um professor fala assim. Você precisa Coloca citar, assim, opinião. você precisa. A Vai gente ter tem que, algum, por exemplo, o pessoal fala assim, você pode usar só tantos por cento de plágio, porque aparece na citação, tal. Não existe, a BNT não deixa claro quantas citações você pode usar. Você pode usar quantas citações você quiser. A questão é, em que momento você entra no texto? Você conhece Pierre Levy? Eu não sei se você Sim. conhece. Então, tem uma parte que eu falo justamente, eu faço um comparativo entre um doutor que faz uma pesquisa bem semelhante à minha com outros autores. Feito. E aí, a mesma ideia que ele teve, eu estou usando no meu trabalho também. Ele era um promotor de justiça. Aonde você pôs? É esse cara aqui, ó. Pois. Não, essa citação aqui. Para eu entender o que você quis dizer. Aqui, ó. Tá na atualidade. Não sei se isso entraria aqui. Deixa eu pensar. Eu coloco alguns sites. A gente pode arrumar isso aqui para ele. Até a atualidade. Então, de maneira relativa, podemos considerar o avanço científico histórico a partir de todos. De Mileto, maravilhoso, Tales de Mileto, né? Aqui minúsculo, tá? Até a atualidade. Aí vamos colocar assim, até a atualidade. Presente em diferentes sites e livros postados. Aí você coloca o número 1 e aí você oferece. Tá, aqui eu também tenho que colocar Acesso. 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 Mas aí eu coloco também lá na bibliografia? Não. O que você colocou aqui, Só, você não já precisa tá colocar lá. Porque você já apontou. Porque, na verdade, isso aqui não faz parte do seu trabalho. É só uma curiosidade para quem quiser saber. Então, você só precisa colocar que você acesso. Lembrando que o acesso é dois pontos. Disponível. Então, vamos colocar 12 setembro, né, 2021. Tá? Não precisa colocar disponível. Não? Não, porque você já está aqui, ó. Alguns sites corroboram com o pensamento. Ele já está disponível. Né? Porque você pode colocar, ou você coloca alguns sites disponíveis que aí você pode. Aí tudo bem. Ou simplesmente, você já colocou aqui, né? Presente em diferentes sites e livros postados na web. Na web. Aí vem aqui.
Eu estou há 1 ano já na monografia. Ah, não tem problema. Aqui você junta, e aqui você pode manter essa estrutura, tá? E outra coisa, se aqui... Você vê que é mais erros de formatação. se você quiser continuar, por exemplo, desta linha ao artigo, é minúscula. Tá. Então, se você quiser dar essa continuidade, se eu quiser fazer com que o meu texto se una com o texto do Eu não sabia autor, que isso podia. pode. A diferença é que você vai colocar em letra minúscula. Tá. E é como se fosse uma continuidade, como se o seu texto estivesse continuando Eu não sabia que no isso podia. texto do autor. Gostei. Pode. Desde que você, Aham. né? Referência. Sim, sempre. Isso sempre. Isso. Quando que eu uso um espaço assim? Quando, de repente, eu estou mudando um pouco o foco, mas eu não quero dar outro título. Tá. Aí eu dou um espaço a mais. Entendi, mas Se você, não é me, esse o intuito. se você me coloca esse espaço a mais, eu vou ter a impressão de que teria um outro título, mas que você não quis, você quis continuar com o mesmo título, mas você muda um pouco o foco. Não é Então você não pode deixar esse espaço. Itálico. Tudo que é estrangeiro é em itálico. Aqui, aquele esquema que eu falei para você. Você vê, esse daqui não tá, mas esse daqui tá. Aqui tá certíssimo. Só aqui, ó. Levi entra no parênteses, tá? Tá. Aí também, né? você vai arrumar depois. Aqui eu deixo aqui no cantinho. Aqui, isso aqui. Aqui você tem que deixar esse espaço aqui, você tem que deixar aqui, ó. Tá. Então, a citação fica sempre entre um espaço, porque você tem que destacar. Se ela já é uma citação indireta, então você já tem que destacar. Aqui, ok. Mesma coisa. Mesma coisa. Mas aqui já está certo, ó. Uhum. E o que é o milagre grego e a evolução humana? O milagre grego é quando houve... Existem várias interpretações sobre o fato, mas um que é citado aqui no estudo é quando houve o milagre grego, que foi a prosperação através da moeda. Sobre a comercialização. Será que não caberia aqui um rodapé? Pode ser. Porque você coloca dois termos em destaque, né? Assim como signo e significado, seria legal você colocar um... Aí, isso que é o rodapé. O rodapé, ele é utilizado não para você colocar a referência. É o que legal, eu faço justamente essa intervenção do milagre grego com a potência da internet hoje, com o Bitcoin, com... Perfeito. Então, é bem interessante eles saberem que foi para que eles consigam linkar. Nossa. E no direito, depois eu falo também, que existe blockchain para fazer o controle dessas estruturas e que é ligada na parte do direito. Você não pode fugir do direito, né? Não. Mas você entendeu? Eu faço um início que era justamente a parte de história para chegar num dos temas que eu quero. Por que não conceitualizar? Eu continuo conceitualizando. É porque esse modelo foi o que eu entendi. Não, então, mas, por exemplo, por que não propósito da vida? O que vai apresentar sobre isso? Intelectualidade, o que eu vou ler sobre isso? Experiência, o que eu vou ler sobre isso? Tá. Então, por exemplo, você coloca assim, olha, podemos definir o ser humano? Agostinho define pelas experiências do indivíduo durante a vida. Isso. Sendo mais específico, podemos verificar a existencialidade dessas características relativas à vida. Características relativas. Eu li o Agostinho e através do mecanicismo... A vida. Propósitos de vida. Tem como fundamento isso, isso e isso. Intelectualidade. Tem como base isso, isso e isso.
Tá, são basicamente o que o Agostinho falava. Então, você colocar isso, Tá. você trazer para mim o que é cada um desses itens, para que eu não fique assim, mas Mas o que significa? Tá? porque assim, o que é intelectualidade para você pode não ser o que é para alguém que esteja lendo. Então, vocês têm que se basear no que era para ele, para fazer jus ao que você está defendendo aqui. Eu não tinha citado ele depois? Deixa eu ver. Aqui. Mas você não explica isso. Isso que eu estou falando aqui, ó. Tá. Você colocar isso Tá para a gente entender qual é essa essência. Qual é essa essência divina, né? Tá. Qual é essa ideia? Uma definição aqui. Tá É um tema bem legal, né? Bem legal e está bem escrito, viu? Está bem estruturado. Nunca deixei isso aqui, tá bom? Tá. Acabou, sobrou um pedaço, não tem problema. Eu faço a mesma Tá coisa lá. Sim. Eu estava pensando em tirar isso daqui, colocar um quadrinho mesmo, Sim. falando, ó, existe o processo de comunicação, o meio, a mensagem, e colocar a tecnologia como... Ó, aqui você explica, tá vendo? Sim. Então é interessante você destacar num quadro. Isso. Mas eu ainda vou fazer isso aí. Amanhã eu vou fazer uma cirurgia, professor, renal, de pedrinha. Tá com pedra no rim? Tá doendo. Imagina. Porque diz que é uma dor insuportável, né? E aí a recuperação também é um pouco demorada, tem que fazer repouso. Mas já tendo mais ou menos o que você tem que mudar, é mais fácil. Colocar acesso. Isso. A história do dinheiro, legal. Olha, eu acho, Pedro, que problemas bem poucos, assim, sabe? E são problemas que se repetem, então não é um problema. São coisas minhas mesmo, que acabou... É vício mesmo. Exatamente. Ó, uma coisa interessante, né? Desculpa, não consegui ver. Então, assim, esse Bitcoin. né? Não sabe o que é o Bitcoin. O significado, o que seria o Bitcoin? Porque as pessoas... É todo mundo que sabe, né? Então, você abriu um rodapé dizendo Bitcoin, uma moeda virtual, utilizada, tal. Teve até um golpe esse tempo atrás aí, né? Teve. E teve vários golpes. Na parte de compliance aqui, eu falo bem especificado sobre isso. Compliance é uma área super nova. Perfeito. Ó, tá vendo? Um você coloca o parênteses aqui, outros você deixa certo. Ó, esses aqui estão certinhos. Desculpa, mas... Eu pedi até para revisar o meu trabalho, mas aí eu não gostei. A mulher, ela colocou algumas coisas a mais no meu trabalho. Eu disse, não Peça para fazer revisão gramatical só. Vou usar o meu. Não peça para fazer a BNT, não, porque depois mudam tudo. Eu não gostei do... Eu queria... Por que você ficou sem orientador? Primeiro era um professor de filosofia aqui da instituição que ele me deu essa ideia e eu desenvolvi essa ideia junto com ele, através de um tio. E aí ele disse, não vai dar para eu te orientar. Tudo bem. Aí eu tive amizade com parte penal, com parte civil, mas não era o que eu estava querendo. E agora que eu estou tendo aula de direito virtual, de internet, né? Quem que dá essa disciplina? É o Diego. Só que o Diego, eu também conversei com ele, ele está lotado de alunos e não dá, né? E a Andréia falou o que para você? A Andréia ainda está para encontrar uma pessoa para lá. Só para te colocar na banca, a verdade é essa. Porque está pronto o seu trabalho. Obrigado, mestre. Tá pronto. Aqui você tinha falado que não pode ser... Aqui não pode ser em itálico. Então, eu não sei se estava em itálico por conta da fonte, da onde eu tirei. Mas tira, deixa ele normal, tá. tira.
Vai ter não, entendi. súmula. Entendi. Portaria total. Agora com essas leis, né? Tem um problema Nossa, aqui. não dá para você ampliar esse quadro? Tem, mas era isso que eu queria falar. Esse quadro é de uma autora chamada Patrícia Peck. Aqui, ó. E eu poderia publicar isso? Não, né? Pode, se você Posso? colocar aqui de onde você tirou. Tá. Que você vai colocar a fonte. Então, ela é Patrícia, porque Ela é assim, um grande nome. você pode publicar tudo Ela é o que um você boom. quiser, desde que você diga de quem é o dono. Tá. Ela é um boom, assim, tipo. Então, você pode. Tem que ter a fonte. Por exemplo, eu acabei de publicar um livro. Falou sobre um tema atual também, Covid, né? Foi hoje para a edição do meu livro. Tem uma série de imagens. Algumas de domínio público, algumas são quadros que eu peguei a foto da internet. Eu não sei de quem são os quadros. Aí você coloca, né? Arquivo particular, dono não conhecido, e aí você manda ver. Perfeito. Lembrando de acessos, as mesmas coisas, ó, tá vendo? Não por aspas, não, deixa eu ver. Aqui as aspas já estão. Não estão. Você colocou aqui umas aspas. Tá. Você não coloca aqui, mas coloca aqui. Não coloca aspas. Tira do itálico, que você já destacou. Mesma coisa. Pensa assim, ó. Eu já coloquei em evidência, não preciso colocar mais outra informação, mais itálico ou negrito, nada. Se eu colocar em negrito, é grafo nosso, né? Você que tem que mudar. Lei Carolina Dickmann. Até ela, né? Mas eu não gostei muito de colocar essa. Eu coloquei porque é um grande ícone e tal, mas eu não gostei muito dela. Sim, a postura dela, Sim. né? Mesma coisa. Tá? Mas você fala sobre a postura dela? Sim, sim. Aquela proteção, né? Não é LGBT, não. Não, é PD. Ai. Toda vez que usa a palavra através, é quando através de algum lugar. Através do espelho, através daquele vidro. Então você vai usar sempre por meio. Quando não tem essa ideia de atravessar. Tá. Por meio desses mecanismos. Qual é a sua editora, professor? Não tem editora ainda. Eu já ia mandar também uma prova lá. Não tem necessidade. Aqui eu falo do sigilo da informação em sites públicos, que mesmo você tendo acesso como advogado, você fica limitado à informação. Faz a fonte, tá? De onde você tirou essa imagem? Então, foi do TJ, mas foi através de um acesso que eu não sou advogado, então não tenho. Mas foi cedido por uma pessoa. Então, você vai colocar... A fonte é... Arquivo pessoal. Fonte, arquivo pessoal. Tá. Você recebeu esse arquivo de alguém. Tem o Pix, que está inclusive em discussão aí para limitar, né, ele. É importante que você traga o significado desses termos, tá? Tá. O que significa Pix, o que significa TED, o que significa DOC, Tá. né? Sempre tem que trazer esses termos. A mesma coisa acontece aqui, naquele que você no GLS lá. Traz Tá de GPD, eu tá. coloquei o Eu sei, no significado antes, aqui não, né? Então, Pix, o que é o Pix? O significado. Até falo, depois. Aí depois já passou a vida inteira, né? Com tudo que for anexo, vai colocar ver anexo sim. Então, professor, só para explicar,
essa parte de anexo, eu achei interessante separar por partes. Não, porque são perfeito. partes. Mas você coloca assim, ver anexo 5. Em vez de Anexo- só anexo tá. 5. Ver anexo 5. Para você ver. Porque você vai encaminhar a pessoa. Eu não posso mesmo deixar separado o anexo, professor. Eu acho que seria uma forma mais organizada. Acho que você. Deixa eu ver que eu vou lá ver. Vê você, depois pra gente. Vê o que você acha aqui, vê se tem alguma informação no manual sobre anexo. Tá. Eu estou revisando esse manual, tá cheio de alguns errinhos. Você encontrou ele aqui? E muitos. Tá, eu não sei o que é apêndice. O que é apêndice, professor? Apêndice não entra como anexo. Não tem o termo Não tem anexo nada. em nenhuma. Não está na ordem alfabética, hein? Procura aí. Tá. Aqui, ó, anexo. Veja aí o que eles falam de anexo. Aqui está falando que não é elaborado pelo autor, então eu não poderia? Não. Anexo é quando não é feito por você, quando você pegou de algum lugar para mostrar. Então, mas tem um dos textos que Pode, sim, pode. Ah, tá. Eu vou dar uma olhadinha em tudo, peraí. Se não falar nada, pode. Tá. O que você quis dizer aqui, olha? Isso daí eu preciso escrever sobre. Eu ainda preciso escrever uma partezinha Tá. sobre Eu não está concluído. isso. Arquivo pessoal? Ali é arquivo pessoal, Não, aqui letra 10 centralizada. mas aqui Ele é seu? é meu. Não, você colocou aqui. Não, tá. Foi a partir do. Então, mas tudo beleza, você tá colocado. Tá. De onde você tirou a ideia? Letra 10, tira todo o hiperlink, tá? Tá. Tá bem legalzinho esse manual. Tá legalzinho. Então, se um quer dizer legalzinho, não bom. Temos que ver aqui, ó, esse distanciamento. Porque provavelmente quebra de página. Aí você tem que organizar aqui, porque é 3, senão tem 5, 10 quase. 3, 3, 2, 2. Tem a referência de algumas ABNTs, mas eu não sei se essas ABNTs... Não, tem que estar aí. Se não está aí, então você Não. pode deixar. Pode fazer o seu sumário como você quer. Se tivesse alguma instrução específica, não é habitual fazer Quer que eu cada... deixe na ordem? Daqui, professor. Não, eu estou revisando tudo isso aí de novo. Tem um monte de coisa que precisa mudar. Deixa que eu coloco na ordem, professor. Não estou fazendo nada.
Ó, sinceramente, eu acho que está bem elaborado. Ó, as falhas do começo são as São mesmas as do mesmas. final, é complementar direitinho a referência, arrumar o espaçamento das letras, colocar os acessos nas, nas orientações de rodapé. Aqui, ó, observar os distanciamentos, tirar o espaçamento entre os parágrafos. De resto, está bem organizado. Ver a fonte de algumas imagens para fechar. Lembrando que toda fonte é letra 10, sem hiperlink, se for algum site, tira o hiperlink. Mesmo se... De qualquer situação. Hiperlink não entra em trabalho. Ó. Você tira. Ah, é. Os hiperlinks você tira. Tá. Os fakes, faz ó, hiperlink, tá vendo? Uhum. Acesso. Nenhum hiperlink e acesso. Isso daí é uma apelação que foi feita. É porque, como é um pouquinho extenso o trabalho, eu tenho que lembrar Sim. onde eu coloquei, né? Mas falo sobre a ética, sobre a moralidade. Tem uma coisa que é bem... Sobre os códigos, código penal. Então, é justamente no Código Penal que entra uma parte que eu acabei me complicando um pouco, que era falando a respeito de próteses entre as pessoas. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Existe uma doutrinadora que chama Maria Helena Diniz, que ela é super tradicional, que ela não quer de forma alguma, e tem uma que ela é mais cabeça aberta, que é a Berenice Diniz. Berenice Dias ou Diniz? Não, Berenice Dias. E não é que elas brigam, uma é mais aberta à ideia, a outra é mais conservadora. E eu mostro isso. Mas eu também coloco um pouquinho da minha opinião, falando que seria bom. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem a não ressuscitação. Então, a questão Dos costumes, né? dos costumes de cada região, saber o que pode, o que não pode, Aqui você entra na lei. e da universalidade, que hoje a gente, por mais que tenha as quebras, né, de regiões, a gente é um planeta só. Você olha na internet o que está O que acontecendo, aconteceu aqui? quebra de página. Isso depois você tem que ver. Tá. Tem que ir do rascunho, né? Sim. NIMBY. Jogos de azar. Jogos de azar que você pode jogar à vontade, viu, professor? Posso? Você não vai pagar depois. Por que você foi do 3.4 para o 3.4111? Era 3.41. Então, você pode jogar à vontade e você não vai pagar a dívida, tá, professor? Isso é bom. Não é lícito, a cobrança não é lícita também, então Você tem que ver isso fica aí. elas por elas. Pode jogar bastante no bingo. Você gosta de bingo? Detesto. Ai, ai. Por que está em negrito aqui? Eu tenho que fundamentar essa ideia. Porque tudo se trata de um mito. Não tem... eu achei isso daqui do mito, é que eu encontrei um artigo científico que falava que o mito da tecnologia vinha através de uma mulher que falava coisas e tal. E eu perdi esse artigo, eu não consigo encontrar ele em lugar nenhum. Eu achei ele demais. E eu não estou achando. Então, Não estou encontrando. veja esses espaços, tá? Nem na biblioteca você conseguiu, Não, nada. foi na internet, foi através de um site do Google Scholar que eu estava pesquisando. E eu, bem assim, passando os olhos assim, eu vi, né? Só que Essa questão não daqui peguei. direitinho, você vai seguir ali, ó, Isso daqui. considerações finais, lembrando que você vai pegar de novo. Se você fez a introdução falando de cada capítulo, lembrando, você tem que fazer a conclusão final
as considerações finais, Postando com essa sobre mesma cada ideia, qual foi a E conclusão não foi para isso que cada eu um? fiz. Tá? Mas aí você conta. Olha, Pedro, de verdade, acho que está muito bom o seu trabalho. Obrigado, mestre. Agora, a gente só precisa, assim, o assunto, é claro que na parte do direito, seria interessante um professor especialista dar uma olhada. Dá uma olhadinha. O ideal seria o Diego, né? Sim. Vou ver se o André não pede pro Diego dar. Eu pedi para ele. Mas ele é a chefa. falou, que vai tá. pedir. Você, a chefa é a chefa. Obrigado. É isso aí, mas tá bom. Acho que dá pra você complementando algumas coisas, eu acho. E é um assunto muito atual, né? Bem Eu comprei atual. uns 3, 4 livros para fazer isso daqui e eu quero publicar. Sim, eu acho que é ideal publicar mesmo. Eu acho que vocês têm que publicar mesmo. O Glebe que veio com essa ideia, precisa de mim. O Glebe adora publicar, né? O Glebe adora. Tudo que ele escreve quer publicar. A tese dele acho que ele vai publicar também. Com certeza vai publicar. A tese dele está enorme. Agradecimento, não sei o que, dedicação. O abstract também. Tá Abstract. zerado. Não fiz nada. Pessoal de casa, vou desconectar vocês, tá bom? Tem alguém por aí? Beleza. Não a semana que vem estou na Penha, mas vocês também podem entrar para poder assistir as orientações, viu, gente? Não é porque eu estou no Tatuapé que o pessoal da Penha não vai assistir. Pode ficar à vontade. Então, o pessoal do Tatuapé, semana que vem, pode entrar na sala para conversar, para tirar alguma dúvida se tiver. De repente, estou falando sobre algum assunto aqui que está batendo com o de vocês. E aí a gente já pode conversar também, certo? Então, pessoal, um beijo para vocês. A gente fecha aqui com o Johnny Rivers. E aí a gente vai embora nessa. Tchau, gente. Boa noite. It's too late. Say your mind.